Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu tô aqui para falar sobre o Caibalion, né? Dando continuidade à nossa série do estudo desse livro. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembrando que você dando o seu like, você me ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. E se você acha que esse conhecimento te ajuda, imagina aquelas pessoas que estão procurando por ele. Então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Então, vamos lá. No primeiro vídeo, vou deixar linkado ele aqui embaixo, eu falei sobre um, um histórico apanhado geral do que é, né, o Caibalion e as leis herméticas, que é como se fosse a regra desse mundo que a gente vive, né? São as regras. E aqui, falando já no segundo capítulo, na página 19, se você tem um livro da capa verdinha, na página 19, o segundo capítulo, ele já começa a falar sobre as 7 leis herméticas, sobre as 7 leis que ele vai trabalhar durante o livro. Mas aqui eu vou falar as leis, mas eu não vou me aprofundar, porque nesse primeiro capítulo ele dá um pequeno resumo de cada uma e depois ele vai tem capítulos específicos falando de cada uma. Então aqui ele começa já com o princípio do mentalismo, que é o primeiro, princípio da correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o de ritmo, de causa e efeito e de gênero. Aqui ele vai, como eu disse para vocês, ele vai dar uma breve explicação do que é cada um. Depois disso, ele vai também falar sobre a transmutação mental. Só que eu vou pular esse capítulo, ele fala no capítulo 3, na página 30, mas eu não vou falar sobre ele agora, porque a gente vai agora, quarto capítulo, que é na página 35, falando sobre o todo. Por quê? Para a gente entender um pouco melhor, eu acho legal a gente falar sobre o todo. Que no começo eu achei assim difícil de entender para falar para vocês, né? E depois de também lendo o livro, assistindo vídeos de outras pessoas, eu falei: "Ah, agora entendi". E também relacionando com outros conhecimentos. Aqui ele vai falar do todo. O todo nada mais é uma palavra que eles dão para Deus e que nós damos para um ser maior, né? Que e não tem um nome específico. Você pode falar o todo, o universo, a energia essencial, a fonte de criação, né? Tem outras literaturas que falam fonte criadora. Também tem uma outra literatura, Wallace de Walters, A Ciência para Ficar Rico. Ele fala que é uma substância amorfa. E aqui ele tenta explicar mais ou menos o que é Deus. E na verdade, ele não explica, porque Deus não se explica, o todo não se explica. Então, aqui a gente tem uma pequena ideia de que o todo é uma substância que permeia tudo, ele é tudo. E a natureza dele é mental. Tem até um desenho da Maya Andrade que ela faz, vou até ver se eu coloco, vou colocar aqui na tela para vocês, que ela faz um desenho de uma cabeça, e dentro dessa cabeça existe a mente representando só, tá, gente? Porque Deus não tem início, nem meio, nem fim, né? Como diz até a passagem da Bíblia. O todo, ele é o início, o meio e o fim, ou seja, ele é tudo, não existe nada fora dele, é tudo dentro dele, é tudo dentro e fora, na verdade não tem dentro e fora. Então é uma coisa que você vai falar, meu Deus, como é que eu posso entender isso? No Caibalion, ele fala justamente isso, a gente não consegue entender quem é o todo, porque a nossa mente, ela é limitada, principalmente quando a gente está nesse corpo físico. Inclusive, na criação do mundo, uma das aulas que eu assisti, ah, que a gente também não tem certeza, mas é uma suposição para a gente entender um pouco melhor. Quando estamos aqui na 3D,
nós estamos com, vamos por 1% da energia que a gente tem, essencial, que vem do todo. E depois a nossa tem o nosso eu superior, a nossa centelha divina, que é 99% dessa centelha que advém do todo, que advém de Deus. Tem até uma analogia da Mai Andrade que ela faz, que é assim, é como se você fosse lá no mar, o mar é como se fosse o todo, e você vai lá, pega um copo de água do mar, e desse copo de água você seleciona uma gota. É como se nós aqui, nessa personalidade que a gente manifesta na 3D, fôssemos essa gota. Quem está no copo é a nossa centelha divina, e o mar é o todo, da onde a gente veio. Então, na verdade, a gente coloca assim para entender quem é quem. Mas não existe ainda essa separação de gota, nem de copo, nem de mar. É tudo a mesma coisa. Mas, para fins didáticos, a gente usa essa analogia. Inclusive, se você começar a pesquisar em em outros livros, você vai perceber que também eles usam a centelha divina como o Espírito Santo, como a alma, como eh, eu superior, né? Então, a gente tem aqui uma breve explicação de quem é o todo. E resumindo esse capítulo, ele fala que o todo é mental, ou seja, tudo é o todo. E depois, pela lei da vibração, a gente vai entender também que tudo é energia. Então, sendo tudo energia, a gente tem graus de variação, que inclusive é o que diz na lei das polaridades, em que quando você tem uma vibração muito elevada, você tem um estado daquela energia. E quando você tem uma vibração mais lenta daquela energia, você tem outro estado. Então, é tudo a mesma coisa, só que em vibrações diferentes. Por isso que ele diz que o todo é tudo que há. Não existe separação. Não existe outra coisa além do todo. Porque tudo isso que você está vendo aqui, por isso que é muito difícil a gente às vezes entender, porque a nossa mente, ela tenta catalogar tudo. Inclusive, tem um vídeo que eu coloquei aqui um tempo atrás, falando dos rótulos, né? Como a gente tenta colocar rótulo em tudo, ter uma referência para tudo, a gente tenta colocar até Deus, até o todo dentro de um rótulo. E quando esse todo, esse Deus, ele foge do rótulo que você nomeou, ele já não é mais Deus. Por isso que a gente tem tantas religiões também. Por quê? É tudo o mesmo Deus, é tudo o todo, tudo que há é o todo. Mas por que existem tantas religiões? Porque cada um enxerga Deus de uma forma. E não estou dizendo que cada um está errado. Não, cada um tem a sua concepção. Até porque cada um tem a sua verdade, tem os seus filtros e as suas experiências para definir o que é cada coisa. Mas quando você começa a definir muito o que é cada coisa, você acaba perdendo oportunidades de enxergar outros ângulos e se beneficiar com esses outros ângulos. Então, quando a pessoa coloca Deus numa caixinha porque ele é assim, 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 assado, então alguma outra manifestação de Deus que exista, ela não vai entender, porque não está dentro daquele padrão. Inclusive, aqui no Caibalho ele fala que ele cita, né, que ele fala que muitas pessoas, muitas religiões colocam Deus como um homem, né, que é o julgador, que coloca castigo e tudo mais. E aí, quando você entra nesse modelo de Deus, provavelmente você vai ficar com muito medo, você não vai querer saber de nada, você não vai querer ver e nem ouvir nada. Só que com a nossa mente limitada, com o nosso 1%, a gente não consegue entender o que é Deus, então não dá realmente para saber exatamente quem é Deus. Até porque a gente
cada um vai ter a sua visão de mundo. Nesse quarto capítulo, então, ele vai falar o seguinte: no início da página 35, ele fala sobre as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real, etc. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Indo na página 37, ele fala justamente o que eu acabei de falar. Vou até ler aqui para vocês. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem o todo à personalidade, às qualidades e propriedades, características e atributos desses mesmos, e querem que o todo tenha emoções, sensações e outros característicos humanos que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. É justamente isso. Quando você rotula Deus, você perde que ele, na verdade, é tudo. Ou seja, inclusive, tendo a minha centelha divina, ele está em mim, ele está em você que está ouvindo esse vídeo, ele está na pessoa que está do seu lado ou que não está, ele está em tudo. Então, tem como rotular Deus? Não, não tem. Tem como definir exatamente Deus, a substância, o todo, a energia? Não. Com essa mente que nós temos, a gente consegue só ver um lado da moeda e não ver os outros lados, que muito mais de dois lados que tem o todo, que ele é inefável, ele até coloca aqui no Caibalion, inefável. Inefável é uma coisa que você não consegue descrever, você não consegue definir. Para nosso entendimento, para a natureza de Deus, o que que muitos falam? Que ele é mental, porque o mental realmente você consegue, o quanto você consegue criar com a sua mente, né? O quanto, porque a nossa mente também é uma ferramenta, o quanto a gente consegue manifestar com os nossos pensamentos, porque é sobre isso, né? É sobre isso, o Caibalion inteiro. Esse é o princípio primordial aqui, é a primeira lei hermética, que é o mentalismo, que diz que o todo é mente, o tudo que existe é mental, que depois vem encaixando a questão da vibração, né? Tudo, inclusive o seu pensamento, a energia. A gente não consegue ver, a gente não consegue pegar um pensamento, mas a gente sabe o que a gente está pensando. E, inclusive, eu vou até colocar um adendo aqui, eu já falei sobre o livro O Maior Segredo, da Rhonda Byrne, que ela fala sobre o pensamento, né? Que a gente às vezes se define sobre o pensamento, que a gente acha que a gente é a nossa mente. E, na verdade, se você consegue observar os seus pensamentos, você não é a sua mente e você não é os seus pensamentos. Você é o observador. E o observador, quando a gente está atento, é a nossa centelha divina. E quando a gente entra num pensamento, começa a pensar e aquele pensamento começa a modificar, aquele pensamento ele está te manipulando, manipulando a sua consciência. Mas a partir do momento que você consegue observar esse pensamento e direcionar para onde você quer pensar, ele não te define, ele não te influencia. É você, é o observador, a consciência que influencia a mente. Que a mente nada mais é do que um, um instrumento, uma ferramenta que a gente vê equipado para utilizar nesse mundo da 3D e também em algumas outras dimensões. Então, hoje eu vou falar só sobre o todo, que na verdade eu me estendi em outras coisas. E é isso, né? Hoje eu vou falar só sobre isso, depois a gente vai entrar em cada lei hermética e por último vou falar sobre transmutação mental. E mais outras coisinhas também, porque a gente tem umas. Aqui tem as 7 leis principais, mas a gente sabe que tem outras leis também que são subleis.
Existe a lei principal, a lei da vibração, e depois vem a sublei, lei da atração. Então é isso, espero que você esteja gostando dessa série. Não se esqueça de compartilhar se você achar que essa mensagem é útil para outras pessoas. E também coloca aqui embaixo, o que você entende sobre as leis do Kybalion e a gente pode ir trocando ideias aqui no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.